Eu acabei de gravar uma live e a live não saiu como eu estava esperando. Ela desapareceu lá do Face. Nossa, gravei quase 1 hora. Então vou fazer por aqui. Vou fazer dessa forma, porque vai que eu perco de novo, né? Então eu não quero perder tudo que eu falei. Então eu estou fazendo em forma de gravação e vou deixar lá disponível para vocês aí no grupo. Vai ficar no grupo disponível. Como eu falei para vocês, eu ia começar a falar sobre metanoia. Nós falamos de linguística, que existem diversas formas de a gente interpretar uma frase, um texto, uma palavra, ou de a gente aplicar essa palavra numa determinada língua, né? Em cada língua a gente pode ter a mesma palavra com significados diferentes, com sentidos diferentes, né? E o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que a palavra metanoia, em primeiro lugar, vamos analisar ela etimologicamente. A palavra metanoia vem do grego, né? Meta e nous. Meta é aquilo que vem além, né? Depois, aquilo que transcende. E nous é mente, né? Então é aquilo que está além da mente, que vem depois da mente, né? Aquilo que transcende a mente, transcende o entendimento, né? Transcende o raciocínio humano, né? E as pessoas acham prático, né? De uma forma prática, você pode traduzir como mudança de mente, né? Ou arrependimento. Mas a questão é que, etimologicamente, essa palavra ela não é propriamente mudança de mente, ela foi colocada dessa forma, como arrependimento, como mudança de mente, mas ela não se aplica a esse, no grego, se você ler metanoia no grego, ela não se aplica a esse entendimento, né? O conceito original de metanoia, da palavra metanoia, está ligado à cultura grega, né? Está ligado à ideia de transcendência. E a ideia de transcendência, ela está na filosofia grega, né? A ideia de transcendência ela está na filosofia grega, que ela diz o seguinte, né? Ela vai falar de transcendência, e a transcendência é algo, né? Primeiro a gente precisa entender determinados conceitos. A transcendência ela significa que você está além dos limites do mundo, né? Além dos limites desse mundo, né? Que nós vivemos, desse mundo físico, né? Está relacionado com a metafísica, aquilo que está além, né, do físico, né? Está além da natureza, está além, né? É isso que significa a palavra transcendência, né? Na época da mitologia, os gregos eles tinham o conceito de que os deuses eram participantes de suas vidas, né? As vidas dos deuses e das pessoas, né, os seres humanos normais, estavam juntos, né? Porém em locais separados, né? Os deuses no Monte Olimpo, né? Os deuses gregos no Monte Olimpo, no ponto mais alto da Grécia, e as pessoas no plano, né? No plano dos mortais, vamos dizer assim, né? Era assim que os gregos tratavam, né? Filosoficamente, religiosamente, né? E o conceito de transcendência ele se opõe a um outro conceito que é chamado de conceito de imanência, né? Que é completamente oposto ao conceito de transcendência, né? O conceito de imanência quer dizer que Deus estaria em todas as coisas, né? Não além de todas as coisas, mas em todas as coisas. O conceito de imanência ele está ligado à questão do panteísmo, né? O panteísmo
ele tem essa filosofia, esse entendimento de que é como adoração à natureza, né? Que a natureza é parte do ser divino, né? A natureza, os animais, as plantas, o ar, né? Os elementos cósmicos, o fogo, a água, né? Que cada coisa dessa seria parte do divino, né? É totalmente oposto ao conceito de transcendência, né? A metanoia, ela é aplicada dentro de um conceito de transcendência, né? De um Deus transcendente, né? Um Deus que está além de todas essas coisas, né? No caso transcendente, seria dizer que Deus, né? Que o Deus estaria além de todo limite do cosmos, né? E esse conceito de dizer que Deus está além do limite do cosmos, ele é um conceito gnóstico, né? É um conceito um conceito que está ligado à crença do gnosticismo, né? Esse significado, né, ele também era aplicado, por exemplo, por Aristóteles, que era um filósofo grego. Aristóteles pensava dessa forma, né? Ele entendia que ele entendia Deus como o criador de todas as coisas e que Deus era uma consciência independente de todas as coisas, né, externa ao mundo, uma consciência externa ao mundo. A gente sabe que Deus não é uma consciência, né? A gente sabe que Deus ele não é nada disso, né? Ele não transcende o mundo, né? E existe essa contraposição, né? E é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Vou até dizer umas frases para vocês entenderem como Aristóteles pensava, né? Aristóteles pensava assim: a natureza essencial de Deus, concebido antes de tudo como ato puro e consequentemente como pensamento de si mesmo. Deus é unicamente pensamento, atividade teorética, né? Outra frase de Aristóteles diz o seguinte: se o agir, o querer, tem objeto diverso do sujeito, agente e querente. Deus não pode agir e querer, mas unicamente conhecer e pensar, conhecer a si próprio e pensar em si mesmo. Deus é, portanto, pensamento de pensamento, pensamento de si, que é pensamento puro, e nesta autocontemplação imutável e ativa está a beatitude divina. Aristóteles, né? Então, o conceito de metanoia está ligado a esse entendimento. Né, o conceito real de metanoia está ligado a esse entendimento de um Deus transcendental, né, de um Deus que Aristóteles entendia dessa forma, né? É um Deus que não é o nosso Deus, não é o Deus bíblico, né? E aí talvez você me pergunte, por que metanoia então está descrito na Bíblia? Por que essa palavra metanoia está na Bíblia e como nós podemos entender o verdadeiro sentido da palavra metanoia? Estou continuando. Como eu estava falando para vocês, metanoia é uma palavra grega e o significado dela está atrelado, né, intimamente ligado à questão do conceito grego, a questão da religião, da filosofia grega, do pensamento grego. A gente não pode separar isso, né? A gente tem que entender que era uma palavra aplicada na religião e na filosofia grega, no entendimento grego do divino, né? E apesar disso, foi se dando alguns entendimentos para essa palavra em doutrinas, né, em doutrinas cristãs. Alguns creem, alguns pregam isso e dizem que a metanoia sob o entendimento dessas doutrinas cristãs, que seria a salvação
a salvação apenas do Espírito, né? E isso não é verdade, né? Na verdade, a metanoia não está, ela tem relação, eu vou explicar para vocês porque ela tem relação com a salvação, mas ela não é a salvação do Espírito, né? Salvação é uma coisa e metanoia é outra completamente diferente. Em Atos 3,19, existe uma outra palavra que aparece aí no texto original grego, né? Original que eu digo porque é o texto que nós temos e que nossa Bíblia foi traduzida do grego no Novo Testamento. Mas eu tenho para mim, acredito, né? Acredito que os verdadeiros originais tenham sido escritos em hebraico. Eu tenho esse entendimento dentro de mim porque todos eles eram judeus, né? Paulo era judeu, Tiago era judeu, Pedro era judeu, Mateus, todos eles eram judeus, né? Eles poderiam falar até grego, poderiam escrever grego, né? Pode ser que algum deles, né, tivesse esse conhecimento, nem todos, né? Alguns livros foram escritos talvez traduzidos por alguém, por algum escriba, né? Mas no geral, né, todos eles eram judeus e a língua deles principal era o hebraico, né? Então eu acredito nisso por esse motivo, né? Vamos lá para Atos 3,19, eu vou explicar para vocês o que está escrito lá. Em Atos 3,19 está dizendo assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A palavra arrependei-vos, ela está traduzida como metanoeio, e convertei-vos é uma outra palavra, né? Esse metanoeio vem de metanoia, e o convertei-vos de uma outra palavra, uma palavra chamada epistrefó, que significa outra coisa, né? Semelhante à metanoia, mas eu vou explicar para vocês. Eu disse que metanoia para vocês é o que? Estar além da mente, né? Metanous. Então quer dizer é aquilo que transcende a mente, está depois da mente, que vai além da mente, né? E essa palavra epistrefó, ela quer dizer voltar para, movimento de retorno, né? Mudança de direção, que essa palavra significa, e por isso ela foi traduzida como convertei-vos, né? Isso está no dicionário de léxico de grego, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês isso é livro, não sou eu que estou dizendo, né? Essa palavra, ao mesmo tempo que existe uma má compreensão aí do significado das palavras. Por quê? Por exemplo, quando eu vou equivaler uma palavra de uma língua para outra, por exemplo, em português, eu tenho em português eu tenho eu sinto saudade de alguém. E em inglês eu tenho I miss somebody. Quer dizer, o I miss, você não vai ter isso em português. Não é a mesma coisa que sentir saudade, mas expressa algo semelhante. Algo semelhante não é igual, é semelhante, não é igual, né? É algo próximo, né? Próximo do original, vamos dizer assim, né? Não é igual, não é o mesmo, mas algo semelhante, né? Então, existe uma relação de proximidade nessas palavras, né? Do miss para saudade, mas não é a mesma coisa.
Nós não temos em inglês uma palavra para saudade, uma palavra específica para saudade. Por isso é que eu estou explicando isso para vocês. Por quê? Porque na Bíblia e na nossa doutrina, né, de uns anos para cá, né, desde que os apóstolos faleceram, né, desde o falecimento de João, começou-se a dominar o cristianismo por meio do Império Romano, né? Então começaram a dominar o cristianismo e se colocaram alguns entendimentos aí. E a palavra metanoia, eles começaram a equivaler metanoia com techuvá. E techuvá é um conceito no Antigo Testamento, um conceito que foi escrito em hebraico, um conceito judaico, que não é metanoia. É um conceito que ele está muito mais ligado com a palavra epistrefó, que é o movimento de retorno, o movimento de mudança de direção, o movimento de voltar para a origem, do que metanoia. Metanoia não fala de retorno à origem. Metanoia fala de um pensamento, de um entendimento além da mente. Algo que está além do seu raciocínio, né? Além, aquilo que você transcende, você vai além daquilo, né? Isso na questão etimológica, excluindo toda a visão aristotélica da palavra metanoia, né? Vamos excluir essa visão aristotélica, essa visão gnóstica, essa visão toda dessa palavra. Vamos excluir. Vamos pegar só a questão etimológica da palavra, que quer dizer além da mente. Além da mente, não é mudança de mente, é além da mente, é aquilo que transcende a mente, né? É aquilo que está fora dos padrões da mente, daquele entendimento, aquilo que está fora do entendimento da mente, né? Do que a mente pode alcançar. E o epistrefó, ele é uma outra palavra que está ligado a retorno, movimento de retorno, conversão, né? Voltar para a origem. É exatamente, né? Quase que exatamente, não é exatamente, mas é quase que exatamente, está muito mais próximo da palavra techuvá. A palavra techuvá é a palavra ideal para se expressar o retorno à origem. É quando você decide que você não vai mais continuar naquela posição, você vai voltar para a origem. É o movimento de retorno à origem. Isso é techuvá no hebraico. Equivale, né? Você pode equivaler a palavra em grego epistrefó, né? Não a metanoia. Metanoia é outra coisa, né? E a gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo, né? A gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo sobre esses conceitos que foram colocados, né? Eu vou passar para vocês algumas informações, né? Que foram passadas de geração em geração, né? E infelizmente as pessoas não têm esse entendimento. Eu vou passar para vocês entenderem outros conceitos, como porque tudo começa com techuvá, né? O conceito original de que Deus ele explica para nós começa com techuvá, né? Avança para tefilá, né? E avança para tzedaká, né? Até o tzedaká. Então é um processo que conta com 3 níveis de ação, né? Conta com 3 níveis de ação. E no grego a gente não tem muito essa visão. A gente não consegue ter uma visão muito ampla no texto em grego, né? A gente faz uma ideia, né? Mas a gente também não pode confundir. E o que aconteceu, que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, o que aconteceu com as doutrinas cristãs foram a absorção errada, né, de conceitos gregos, né, no seu procedimento, no seu entendimento, né, nos seus ensinos. São coisas que não são fáceis de serem compreendidas, né? Então,
Até o próximo vídeo, pessoal!